isso aqui não é um tutorial de artesanato, é que eu tô fazendo um negócio aqui pra uma querida, e aí eu já tava pensando em algumas coisas. Por exemplo, ontem eu assisti o finalzinho de um filme que já me foi o suficiente pra chorar e me fazer refletir. O filme era alguma coisa sobre milagre, mas baseado em fatos reais, isso que eu achei maravilhoso. Porque muitas vezes as pessoas não me entendem quando eu falo que eu não gosto de filmes religiosos, que ele já vem pesando a mão numa obra sobrenatural que o Deus não faz na vida de todo mundo constantemente. Por exemplo, o menino sofreu, ele era adotado, né? Eu percebi pelo final do filme, ele era adotado e uma aparência de indiano, adotado por um casal que aparentemente já era velho assim, na minha idade, ó, pelo menos que aparentou, e ele era um adolescente. Aí ele sofre um acidente e cai no rio. E foi alguma coisa no Missouri, Estados Unidos, uma coisa assim. E isso foi em 2015. Desculpa. Aí ele fica, não sei quanto tempo, em coma. E o pulmão, eles não conseguiram restabelecer, foi afogamento, né? Não conseguiram reabilitar o pulmão dele e ele começa a ter muitos fluidos e sangue no pulmão. E ele começa a ter falência múltipla dos órgãos. E quando eu coloquei no canal, a mãe dele estava chorando, conversando com ele. Inclusive até uma atriz gorda que faz This Is Us. Eu nunca assisti essa série, mas eu sei que ela participa lá. Ela é branca, aparenta ser baixinha e tal. Enfim, era essa atriz que eu não faço ideia do nome dela. Então, né, a gente pega as características que é normal, né? A gente, gordo, negro, a gente usa isso, infelizmente ainda eu acabei usando. Aí ela tá falando com ele bem de perto, pra ele não ir, pra ele voltar pra ela, tal. E aí já na cena, já como se tivesse já no interior dele, né? Ele imaginando isso, ele afundando, mas de repente as palavras dela começam a fazer com que ele reaja, né? Isso, acredito que ele nem tenha sentido ou relatado, mas eu acho que foi uma licença poética que ficou muito boa no filme. Aí ele tipo, recobra a consciência já quando está bem no fundo e sai nadando, e ele, do nada, no rosto dela, ele volta respirando com os próprios pulmões. E é legal porque depois que passa um tempo assim, eu acho que passou o período que ele acordou, fizeram os exames nele para saber, né, se não era a melhora da morte, que diz que é muito comum e realmente existe. A pessoa tá péssima e de repente tem uma súbita melhora. Inclusive no Grey's Anatomy eles trataram sobre essa coisa que chama, eu esqueci o nome, mas a gente chama de melhora da morte. Aí fizeram todos os exames e um médico chama a mãe para conversar particularmente e chora falando: realmente o seu filho é um milagre, porque eu nunca vi um pulmão tão comprometido. Há poucas horas ele voltou do coma com falência múltipla dos órgãos e simplesmente está completamente reabilitado. Os exames não acusam nenhuma alteração. 2 semanas depois ele já tinha voltado para a escola, e aí que eu acho que é um retrato legal que eu vivencio, inclusive eu mesma já passei por isso, no sentido de eu ser essa invejosa, essa questionadora, porque milagres acontecem com uns e não com outros. Aí, na saída da aula, a professora, todo mundo festejou a volta dele, o colégio todo sabia da história e ficaram sabendo do milagre. E quando ele tá saindo, a professora: fulano, eu quero falar com você. Aí ela pergunta, né, se ele lembra de alguma coisa, como é que foi, né, o momento que praticamente ele estava morto. Aí ele diz que não lembra, e ela pergunta se ele sabe o porquê Deus fez isso para ele. Aí ele fala que não sei. Ela fala assim: sabe por que eu te pergunto? Porque meu marido era uma pessoa boa, um homem generoso, me amava, a gente se amava, e simplesmente um dia ele deitou e ele tinha um aneurisma, estourou dormindo. E ele morreu. E eu não consigo entender isso há 2 anos. Eu não superei isso há 2 anos. Aí ele fica olhando pra ele e fala assim: infelizmente eu não sei a resposta. Acho que ela caiu em si, né? Uma mulher já adulta, questionando uma criança e com toda aquela ferida que ela tinha. Quem já não fez isso, né? E aí ele chega no armário dele, depois que ele fala com essa professora, e tem uma série de questionamentos que acredito que sejam os coleguinhas, ou sei lá, tinha um monte de post-it com pergunta, e uma das perguntas era assim: por que você foi privilegiado? Aí ele sai correndo tal e conversa acaba encontrando no mesmo lugar onde ele se afogou. Ele volta pra beira daquele lago, tinha o bombeiro lá que socorreu ele, né, o socorrista.
Aí ele fica conversando e aí o bombeiro fala pra ele: você sabe que você recebeu um grande milagre, né? Deus com certeza tem um grande propósito na sua vida. Aí ele fala assim, o menino fala: mas certamente na sua também, né? Porque é você que me salvou e você foi usado por Deus. Não, você também tem responsabilidade, então Deus também tem um grande propósito para você. Aí ele fala: você sabe que eu não te achei, né? Foi Deus que me falou onde você estava. Eu estava nadando por um lado e ouvi uma voz: não, vai para o outro lado. E foi aí que eu te encontrei. Mas a cena que realmente me fez chorar foi que ele já frequentava uma igreja. E aí nessa igreja, o pastor, sei lá, eu acho que era pastor, porque também a gente fala evangélico, não dá pra saber que segmento e tal. Mas aí o líder lá religioso chamou eles lá na frente, a família, e era uma igreja relativamente pequena, não sei, devia ser uma cidade pequena, não sei, uma comunidade pequena. E aí ele chamou, pede pro menino contar, né, ou relatar. E aí o menino fala: se vocês me perguntarem por que Deus me favoreceu dessa forma, eu não sei. Aí ele dá o relato dele, começa a chorar. E nisso a mãe dele também fala, né, agradecendo a comunidade, todo mundo que orou, todo mundo que ajudou, em especial os bombeiros que tiraram ele da água. Aí nisso o pastor pega, fala algumas palavras e fala assim: eu queria que a gente desse uma salva de palmas e agradecesse a Deus aos bombeiros, primeiros socorristas que tiraram ele das águas. A equipe do bombeiro de serviço naquele dia, e levanta X número de gente. Aí ele fala assim: eu queria agora que levantasse todos os plantonistas que trabalharam durante os X dias que o fulano ficou internado em coma. Aí levanta X pessoas. Agora eu quero que continuem todos em pé. Agora eu quero que levante o número de pessoas que vieram até a igreja e nós oramos junto pela vida do fulano. Levantou X números de pessoas. Eu já comecei a me emocionar, porque mas basicamente, pelo menos foi o meu entendimento de onde ele queria chegar. Porque ele falou: aqueles que rezaram em casa, levantem-se. Aqueles que rezaram em silêncio. Aqueles que, de alguma forma, fizeram um clamor ao Senhor para que ele se recuperasse. E foi de uma forma que aí toda a igreja estava em pé e ele chorou tanto. E eu não sei se a representação e no fato real, ou qual a mensagem exatamente se eu entendi como eles quiseram passar, mas para mim a mensagem foi o seguinte: às vezes a nossa vida, a gente está sofrendo e está achando que está tão sozinho, e a gente tem a mania de achar que Deus faz tudo sozinho. Ele pode, mas Ele quer usar cada um de nós. Então, atrás de uma vida salva, tinha uma comunidade inteira, e conforme cada descrição que o próprio pastor foi fazendo, da atuação de cada um. Porque muitas vezes a gente fala: vou orar, nem conheço. Vou orar pra quê? Já, tá condenado mesmo. Ou, a gente sabe que milagre sobrenatural não acontece à torta e à direita. A mensagem do filme central pra mim foi muito essa: a gente tem que fazer parte de um respaldo da vida do próximo e saber que a gente é muito respaldado pelos outros, que a gente nem faz ideia, porque nem todos ali se relacionavam com aquela família e com aquele menino. Então a gente sempre fala assim: eu agradeço o pessoal da igreja que oraram por nós quando a gente passa por alguns problemas, mas a gente pensa geralmente nas pessoas próximas, a gente pensa nos queridos, pensa naqueles que contaram pra gente. Mas quantas pessoas que a gente nem conhece oram por nós? Eu acho isso maravilhoso, que a gente não pode tirar da memória essa capacidade que Deus nos dá de amar, interceder e pedir algo que nem sempre é pra gente, e os nossos. É para um outro desconhecido, um outro que você se comoveu com a história, ou de qualquer forma te tocou, ou Deus tocou você para se comover com aquela história. Eu gosto desses filmes, não gosto dos religiosos pontuais, entendeu? Mas nas histórias naturais, tem tantos milagres sobrenaturais, a gente não precisa pesar a mão para mostrar a atuação de Deus. Quando Ele pesa a mão sobre nós para nos beneficiar, a presença dele se faz sentir. E a gente pode contar daquele fato de uma coisa naturalmente, sem querer forçar. E porque também eu gostei muito das crises humanas, né?
porque fez para ele e não fez para mim. Isso é uma grande verdade. Muita gente fica revoltado com Deus. Eu fiquei muitas vezes revoltado com Deus. Eu conto isso, não me envergonho mais disso, porque eu acredito que aquela frase que a gente devia praticar mais. Não dá pra gente ser só espiritual, porque isso é uma mentira, a gente é humano. A gente reconhecendo a nossa humanidade, aí dá pra gente começar a desenvolver uma espiritualidade. A gente briga com Deus, a gente fica com raiva com Deus. Isso não significa que você perdeu a fé nele, mas a gente tem a parte humana, invejosa, cobiça, e a gente sempre se acha muitas vezes melhor, e porque ele não e não eu. Mas graças a Deus, né? A gente que busca amadurecimento é doloroso, é difícil, é um processo longo que pode terminar a minha vida e ele nem se concretizar, mas a busca é muito importante. Confesse a você mesmo os seus pecados, eu acho que é isso que diz a Bíblia. A gente fica assim com inveja sim, a gente fica feliz pelo outro sim, mas a gente fica também amargurado porque Deus escolhe Abel e não escolheu que sou Caim. Mas o bom é saber que você pode refrear os sentimentos de Caim que existe dentro de cada um de nós e nos voltarmos, confessarmos e nos arrependermos. Então amei esse pedaço de filme que eu acho que não deu nem 10 minutos, mas falou tanto a minha alma e falou tanto as coisas que eu já vivi, que eu creio, coisas que eu ainda tenho em mim de mal e quero superar. Espero que tenha servido para você também esse breve relato desse filme que eu assisti, um pequeno trecho.